dia a todos. Hoje, 22 de setembro do ano 2022, às 9 horas e 2 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, por favor, espelhe a ata da sessão anterior, para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou eventual retificação aí. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu quero antes dar as boas-vindas ao Dr. Roberto Guedes, que estará conosco aqui para a composição de quórum em razão da suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. As boas-vindas à doutora Naide, que retorna ao convívio aqui conosco, aos advogados aqui presentes, do Fabrício, do Lindenberg. Sejam bem-vindos. Lá que eu estou esquecido aqui o nome, mas também aqui sempre presente conosco. E quero compartilhar com todos, advogados, servidores, magistrados, neste momento, um vídeo, são apenas 30 segundos, sobre a nossa plataforma aqui no YouTube. Então, a comunicação vai compartilhar aí esse vídeo. Senhor advogado, visite o canal do TJRN no YouTube. Lá é possível conferir os vídeos das sessões de julgamento do Tribunal Pleno. Declaro aberta a presente sessão. E das câmaras Cíveis e Criminal, além dos programas de TV e documentários. Se inscreva e ative as notificações. Comente e compartilhe. Interaja conosco. A sua participação nos interessa muito. Pronto, obrigado aí a comunicação, como dito, rápido, e que é uma ferramenta que está à disposição de todos aí no canal do YouTube. E comunicar e compartilhar aqui também que no dia de ontem teve aí o lançamento da exposição, foram 130 anos do nosso tribunal, e estive lá participando, uma oportunidade para que pudéssemos prestigiar essa data festiva, e aí teremos a exposição no seu período certo. O Barrador Saraiva pode me complementar a informação, mas acredito que vai passar uns 30 dias aí com a história do nosso tribunal, nesses 130 anos. Parabenizar a presidência pela realização aí. E eu não tenho nenhuma outra informação, desculpe. Tenho a nossa sessão do dia 6 de outubro, foi antecipada para o dia 4. A quinta, 6 de outubro, antecipada para o dia 4 de outubro, terça-feira, 8 horas, não é isso? Então, todo comunicado. Desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Presidente, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência pelo retorno das férias. E seja bem-vindo nessa sua missão tão importante. Cumprimento também a doutora Naide pelo retorno, graças a Deus com a filha restabelecida, saúde no todo. Doutor Guedes aqui, que vem nos substituir no processo, também cumprimento. Cumprimento aos doutores advogados, na pessoa do doutor Lindenberg Dutra, o mais antigo dentre eles, OAB 2020, sejam todos bem-vindos. Barrador Saraiva, Vossa Excelência permite interrompê-lo? Com certeza. Retomar a palavra. Uma falha, eu tinha aqui anotado, mas eu faço aqui uma proposição aqui de aplauso, de congratulações. Hoje, dia 22 de setembro de 2022, então vamos lá, em 22 de setembro do ano de 1980,
ingressava na magistratura hoje desembargador Saraiva Sobrinho. Então, são 42 anos dedicados ao Judiciário Potiguar. Desembargador Saraiva, que foi por muito tempo magistrado, eu acredito que tinha marcado a sua passagem na magistratura na cidade de Mossoró, juiz criminal, e é sempre lembrado aqui pelos advogados que ocupam a tribuna, e hoje tem assento aqui na Câmara Criminal, e eu posso assegurar que é um excepcional magistrado, um par, e orgulha aqui o nosso Tribunal de Justiça e a Câmara Criminal. Então, parabéns, desembargador Saraiva Sobrinho, 42 anos, é quase a minha idade. Então, desembargador Gilson, de acordo com a... Presidente, de acordo, e também me peço permissão a Vossa Excelência para subscrever essa proposta ou proposição. Eu conheço o desembargador Saraiva de mais tempo que Vossa Excelência, até porque fomos magistrados de carreira, somos, e trabalhamos juntos em algumas comarcas. E tive também o privilégio de passar pela cidade que ele passou. Ele ia na frente, né? Eu atrás, acompanhando os caminhos que ele deixava abertos. É um grande magistrado, idealista, comprometido com a justiça, e o judiciário deve-lhe muita coisa. Meus parabéns. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, desembargador Gilson. Excelência, eu gostaria de me associar. Ministério Público tem a palavra. Dizer do desembargador Saraiva que é uma honra, e é uma honra estar aqui agora nessa Câmara com Vossa Excelência. Eu que fui sua aluna, fui aluna de Direito Penal de Vossa Excelência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje está aqui nessa Maravilha. Câmara. E gostaria de brindá-lo, né? De brindar por esse dia, que realmente é uma honra para o Judiciário do Rio Grande do Norte, e parabenizá-lo e louvar a presença de Vossa Excelência, né? Esses 42 anos, né? 42 anos de dedicação ao Judiciário do Rio Grande do Norte. Parabéns. A OAB tem a palavra, doutor Fabrício. Senhor presidente, senhores embargadores, doutora Naide, senhores serventuários, queria também, em nome da advocacia, me associar aqui a essa homenagem ao desembargador Saraiva, que é um grande magistrado, é um professor para todos nós, não só aqui nas sessões de julgamento, mas sempre que tem a oportunidade de despachar com sua excelência no gabinete, saio de lá com muitas lições e muitos aprendizados, e é exemplo também aqui de magistrado, de homem e de pessoa com quem nós temos o prazer de conviver sempre que estamos aqui na sessão e nos despachos no gabinete. Parabéns, desembargador Saraiva, por essa data tão especial. Obrigado, doutor Fabrício. Então, aprovado à unanimidade, associou-se aí à proposição o Ministério Público e também a Advocacia Potiguar. Aqui as boas-vindas, desembargador Cláudio Santos aqui conosco. Estamos nessa etapa administrativa e logo que encerrado, desembargador Cláudio, será dado prioridade ao julgamento em que Vossa Excelência estou convocado para integrar o quórum. Retorno a palavra ao desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pelo retorno da palavra, mas pela surpresa agradabilíssima. Realmente nem eu tinha tentado para o dia de hoje, né? De repente a gente volta ao ano de 1980, quando eu orgulhosamente exibia o título de nomeação assinado pelo então governador Lavoisier Maia. E aquilo me orgulhava muito. Um jovem humilde, saiu de uma família humilde, inclusive na faculdade, dentro dos colegas, ele era o mais humilde. Era o que pegava 2 ônibus para chegar no campo universitário, e muitas vezes fui reprovado por falta, principalmente nas primeiras aulas, por conta exatamente de atraso. Mas posteriormente a coisa evoluiu, e na medida que a amizade foi se concretizando, facilitou, porque eu tinha carona, eu escolhia as caronas para ir para o campus e voltar. E dentro daquela turma de vários colegas, eu tive a sorte, eu digo que eu fui ungido a juiz. Eu não passei no concurso, Deus me ungiu. Pelo preparo que eu não tinha, pelo curso mal feito que eu fazia, eu não podia comprar livros,
E Deus me deu esse dom, daí porque eu sempre invoco, em toda e qualquer decisão minha, eu peço que Deus ilumine todo o meu gabinete. Vez por outra fazemos orações, trabalhando muito em cima do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Então, uma lembrança agradabilíssima que me honra, me emociona até. Naturalmente que eu não vou chorar, que eu sou um pouco duro na queda. Não é que o homem não chora, chora sim. E eu choro no momento oportuno, até porque é de alegria, de lembrança, boa lembrança. E fui nomeado juiz e me mandaram, porque sobrou naquela época, eu me lembro quando fosse hoje, desembargador Cláudio, as comarcas em tese melhores foram escolhidas e sobrou pendências para mim. Eu digo, até o nome era interessante, pendências. E eu vou para pendências, sem conhecimento nenhum como juiz, e encontro lá 3 pendências. Quem conhece a cidade sabe. Pendência do meio, pendência de baixo e a pendência centro, que é exatamente a capital. E eu cheguei nessas pendências todas, e olhar para um lado e olhar para o outro. Dificuldade de livro naquela época não tinha. Doutor Google, ninguém nem falava nele. E a gente buscava se inspirar, muitas vezes, em processos já julgados. E eu dizia, às vezes até usando a palavra um pouco, engrossando a voz, dona fulana, uma tabelião, com a escrivã, né? Me traga um processo anterior sobre o escapião, que eu quero ver qual procedimento adotado. Na verdade, eu queria copiar esta. E um bom copiador se dá bem na frente. Ele não pode ser eterno copiador. Mas consegui, presidente, e cheguei ao tribunal posteriormente, depois de passar em Apodi, Mossoró e Natal. E cheguei aqui ao tribunal por antiguidade, não cheguei por merecimento. Mas estou felicíssimo com a missão, é uma missão muito nobre. Cada dia a gente vê a dificuldade que se tem em pregar o bom direito, né? Porque, em regra, numa causa, a promotoria, que em regra acusa, quando você termina de ler a peça, eles têm razão. Quando você vê a defesa do advogado, termina de ler a peça do advogado, ele tem razão. E aí? Empatar não pode, não é? Foi aí onde, no primeiro grau, onde o juiz monocrático invocava muito, Deus me ajuda. Hoje nós temos uma assessoria, nós temos Dr. Google, nós temos Instagram, tudo para constar, mas naquela época não tinha nada, era você e você. Daí porque eu busquei lá em cima e graças a Deus ele me iluminou muito. Mas agradeço a lembrança de Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado, realmente me levou longe, 1980. E finalizando os cumprimentos que eu estava fazendo, cumprimento os doutores advogados presentes, a pessoa do doutor Lindenberg, e cumprimento também o aluno Ian Galdino Alves, do 8º período da UNIR, né? Hein? UNIRN. Seja bem-vindo, muito bom a presença do estudante aqui nesta casa e até porque o futuro da Justiça Brasileira são vocês, alunos de hoje, né, estudantes de hoje. Quem sabe amanhã, juiz, promotor, aí vai ver exatamente a tendência que Deus vai lhe dar. Então, senhor presidente, agradeço a todos os servidores também, cumprimento a todos. Só isso, obrigado. Parabéns, desembargador Saraiva, desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Não há? Então, esgotada essa etapa, vamos iniciar os julgamentos e aqui prestigiando a presença do desembargador Cláudio Santos, antiguidade, doutor Guedes. Então, o apelo criminal da pauta anterior, número 10.0297, de 75, ano 2013, tem a minha suspeição, eu passo a palavra, eu passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu assumo a presidência com muita honra e chamo a votação a apelação criminal 0100-297-75, na qual o desembargador Cláudio Santos foi convocado para integrar o quórum. Esse julgamento foi iniciado nas 2 sessões anteriores. O desembargador Cláudio fez uma ponderação muito boa, inclusive no sentido de anular, não foi isso, excelência? Se quiser usar da palavra. Eu tirei de mesa para reexaminar por provocação, muito bem feito, sua excelência, mas entendi pela manutenção do meu pensamento inaugural no sentido de apenas redimensionar a pena dos aqui apelantes. Não sei se o desembargador Cláudio quer algum esclarecimento, quer prestar alguma
eu concedo a palavra à Sua Excelência. Então, Excelência, eu entendo como extremamente salutar a iniciativa de Vossa Excelência, não estando absolutamente convicto do que se votou no início, é natural que nós possamos rever as nossas próprias decisões enquanto não prolatadas definitivamente. Vejo isso como um aspecto extremamente importante da magistratura de Vossa Excelência e de outros colegas aqui no tribunal. Tenham feito isso com uma certa regularidade, quando uma outra luz emerge da discussão e dos votos que sucedem, de formas que eu mantenho o meu voto, máxima vênia ao entendimento de Vossa Excelência, agora renovado, com novas argumentações, mantenho o meu entendimento pela anulação da decisão em face da ausência de atendimento ao devido processo legal para que se produza a prova que foi requerida pela parte, renovando-se, portanto, a instrução desde quando possível. Era só, senhor presidente, mais uma vez, o entendimento de Vossa Excelência e do desembargador Gilson, que aquela oportunidade acompanhar Vossa Excelência. Pois não, Excelência, só consolidando o pensamento, eu adotei aqui e aperfeiçoei apenas no item 20 do meu voto, quando eu disse, já no respeitante ao cerceamento de defesa, subíndice 3.326.1, nada há de concreto e consistente a embasar tal sustentativa. Relativamente à oitiva das testemunhas arroladas pelos recorrentes fulano, cicrano, eu destaco aqui um dos três, urge destacar que os sucessivos indeferimentos do pleito pelo juiz à cor foram pautados na efetiva intempestividade, consoante se vê do esponticiamento datado de 2014 e 2016, e desde aqui identificado. O 2014, disse o juiz naquilo que interessa, declaro ainda a preclusão do rol de testemunhas apresentadas intempestivamente pelos acusados Maria Josilene Bezerra, Francisco Assis Batista, Juliana Carlos Fernando Gugel, Vânia Maria Praxedes de Salles, Eustagino Costa, Douglas Benevides e José Luciano. Aí em 2016, o mesmo juiz diz, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o indeferimento de oitiva testemunha se vislumbra em virtude da sua não apresentação no momento oportuno, porquanto insta a observar que, embora o arrolamento desse tipo de prova seja uma faculdade do réu, a não apresentação na oportunidade de defesa inicial acarreta, conforme mencionado no parágrafo anterior, preclusão temporal. Aí só concluindo, logo, malgrado a defesa haja apresentado o rol de testemunha na oportunidade do artigo 396A do CPP, seu manejo se deu de forma extemporânea, sendo inequívoca a preclusão temporal na esteira do entendimento do STJ. E além do mais, eu observando os autos, melhormente, provocado naturalmente pela argumentativa muito sólida e consistente do desembargador Cláudio Santos, o juiz estimou a sua decisão em outras provas, não necessariamente a testemunhal, que seria rolada pelas partes. Então, dentro disso aí, respeitosamente, eu mantenho o voto e consulto o desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu tenho o recurso como conhecido e dou provimento em parte, nos mesmos termos feitos por Vossa Excelência. Pois não, doutor. Então eu agradeço e proclamo que a Câmara, por maioria de votos, conheceu e deu provimento, conheceu parcial ao recurso vencido do desembargador. Eu não gosto nem dessa expressão vencido, né? Com a divergência do desembargador. Presidente, devolva a presidência a Vossa Excelência. Agradeço, o desembargador Saraiva retoma a presidência e agradeço aqui também a participação do desembargador Cláudio Santos. Obrigado, senhor presidente, caros colegas, doutor Roberto Guedes, advogados e demais presentes, a oportunidade sempre à disposição para colaborar dentro dos meus limites com esta igreja. Parabéns, Saraiva. Um abraço, desembargador Cláudio, obrigado. Na sequência, vamos agora prestigiar o desembargador Roberto Guedes. Um abraço, amigo.
Tem aqui o número 6 da pauta, é o agravo em execução penal número 809012, dígito 07, ano 2022. O agravante Leonardo Costa Pessoa Santos, advogado do Daniel Alves Pessoa, agravado Ministério Público, eu sou o relator e tenho anotado a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho, Dr. Roberto Guedes aqui, convocado para integrar o quórum. Tem sustentação oral? Não, né? Não há. Então eu sou o relator e o processo me parece ter uma solução rápida. E a decisão gravada, ela contraria o enunciado tumular, o número 533 do STJ, que diz que tem a seguinte redação: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Pois bem, não houve respeito ao devido processo legal e, resumidamente, eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer a nulidade apontada. É o meu voto, desembargador Dr. Roberto Guedes, não, desembargador Gilson Barbosa, desculpa. Acompanho o voto integralmente. Dr. Roberto Guedes. Senhor presidente, acompanho Vossa Excelência sem nenhum destaque, nenhuma divergência. Como voto? Então, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Dr. Roberto Guedes me parece que era a única. Então, Vossa Excelência, se quiser permanecer conosco, fique à vontade. Muito obrigado, Dr. Roberto Guedes. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço, estou sempre à disposição. E desembargador Saraiva, parabéns, viu? Tudo bom para o senhor, um grande abraço. Obrigado, senhor. Um abraço, Dr. Roberto Guedes. Agora sim, vamos aqui. Tem uma preferência. Primeiro é o número 8 aí na pauta, é o habeas corpus número 809950, dígito 02, o ano 2022. Impetrante é do Neide Lopes de Moura e Dr. Marcos Alânio, que é quem vai fazer a sustentação oral. O paciente, William Gabriel da Silva Santos, autoridade coatora, juíza da 2ª Vara Central de Flagrância da capital. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Processo em mesa. Dr. Marcos Alânio, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Marcos, está sem áudio. Não estamos conseguindo ouvi-lo. Áudio? Sim, agora estamos ouvindo, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Tem áudio? Agora sim. Pode iniciar. Presidente, eu peço desculpas a Vossa Excelência, porque estou fazendo a sustentação oral aqui do 2º Tribunal do Júri de Natal. Mas cumprimento a Vossa Excelência, meu respeito, minhas homenagens ao doutor Saraiva Sobrinho pela data e demais integrantes da Câmara Criminal, representante do Ministério Público e meus colegas advogados. Toda a Câmara, eu vou ser sucinto, objetivo, porque me parece que a impetração ela tem uma singeleza na matéria atacada que identifica a ilegalidade da prisão do paciente. Gostaria de destacar, eminente Câmara, que o despacho objurgado na presente impetração é no sentido do fundamento, não para homologação do auto de prisão em flagrante pela, segundo a decisão é que o fundamento solitário e único para a decretação da prisão preventiva por conversão é a garantia da ordem pública, e aí vou me referir à
Assim, exatamente. Então, doutor Marcos, nós não estamos conseguindo ouvi-lo de modo satisfatório. Caso seja interesse de Vossa Excelência em insistir na defesa oral, se houver a concordância do relator, o processo poderá ser julgado na sessão seguinte. Caso Vossa Excelência dispense a defesa oral, ainda hoje poderemos fazer aqui, continuar com o julgamento. Então, de acordo, desembargador Saraiva, então, processo retirado de mesa, e aí vamos na sequência. É o número 7. Da periculosidade. É o número 7, habeas corpus número 80, 89, 47, disto 12, ano 2022. Impetrante, Dr. Vitor Manuel Pinto de Deus. Paciente, João Gabriel Félix de Oliveira. Autoridade coatora, juíza da 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Processo em mesa. Dr. Vitor, peço desculpas não ter lembrado o nome do senhor. Seja bem-vindo. Bom dia. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Em nome de toda a advocacia, também não podia deixar de pontuar o dia de hoje relativamente ao desembargador Saraiva Sobrinho, pela data. A minha saudação também para o desembargador Gilson Moura, que os três compõem esta Igreja Câmara Criminal. Barbosa. Desculpe, Excelência. Gilson Barbosa, retifico. Esse mandamos que nós impetramos, ele tem algumas particularidades que essa defesa entendeu trazer à explanação de Vossas Excelências relativamente, e para ser objetivo, à fundamentação, aos fundamentos usados para a sua decretação. A douta magistrada, tida como autoridade coatora, ela usou da aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública para fundamentar os pressupostos, né, os resíduos do 312 do nosso caderno adjetivo penal. Sendo que essa defesa queria pontuar rapidamente relativamente à aplicação da lei penal que não encontrou nos autos e na decisão que vem sendo guerreada qualquer menção que nos pudesse levar a que, se o paciente permanecer em liberdade, se furtará à ação penal ou se furtará sequer a uma eventual aplicação de uma reprimenda ao final. Então, relativamente a essa questão, há a pontuar, objetivamente, que o paciente responde a dois outros feitos de ordem criminal, são feitos que estão em tramitação e nos quais ele responde em liberdade, nos quais ele tem atendido às solicitações da Justiça sempre que foi feito, nomeadamente citação, inclusive, Excelências, na passada quinta-feira, dia 15, ainda que nesse feito, cuja decisão hoje se vem guerrear nesta Câmara, ele foi citado pessoalmente no endereço dele. O endereço dele que consta nestes autos é o endereço que consta nos outros dois feitos criminais, é o mesmo endereço, e lá ele foi citado num dos outros processos. Então, não se vê, não se vislumbra, nem nos autos administrativos em fase de inquérito, nos trazem qualquer indicação de que ele se furtaria eventualmente à aplicação da lei penal ou à própria ação penal, e na decisão, ora guerreada, que a douta magistrada, tida como autoridade coatora, redigiu, também não é trazido qualquer facto que nos permita deduzir pela utilização do pressuposto da garantia da aplicação da lei penal. Bom, esse seria o fundamento,
um dos fundamentos, o outro é a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, como todos nós sabemos e nos vem ensinando até a jurisprudência, tanto desta Igreja-Corte como das Cortes Superiores, ela tem que ser devidamente fundamentada. E não de modo genérico, ela tem que ser, nós temos que analisar a periculosidade do agente delituoso, nós temos que analisar vários fatos, ainda que em sede de habeas corpus não se discuta fatos nem provas, de um modo geral, nós precisamos de nos ater à sequência do ocorrido, à informação que nos é trazida pela autoridade policial, para que nós possamos deduzir se, eventualmente, os atos ou as atitudes do paciente representam, se ele, em verdade, se mantiver, se representam perigo à ordem pública, à sociedade em geral. Pois bem, excelências, o que eu queria pontuar nessa questão da garantia da ordem pública, e se me permitem, eu vou fazer aqui uma pausa porque eu esqueci de cumprimentar a doutora Naida. Me perdoe, excelência. Continuando, relativamente aos fatos que esta defesa entende, este impetrante entende por pertinente trazer à apreciação de vossas excelências, tem a ver com o desenrolar do inquérito policial. O inquérito policial começou com flagrante, aí decorreram 30 dias para a investigação. A autoridade policial, e eu anoto, desembargador Glauber Rego, desembargador Saraiva e Sobrinho, que é relator no presente mandamos, que a autoridade policial que conduziu esta investigação foi a DEICO. E, aos anos que eu estou em Natal e advogo em Natal, nem sequer ouvi a hipótese de a DEICO não ter competência para fazer o seu trabalho investigativo. Ele tem competência técnica em termos de policiais e tem competência tecnológica para investigar. A autoridade policial desenrolou sua investigação por os primeiros 30 dias, pediu prorrogação por mais 30 e nesse período a autoridade policial reuniu mais alguns elementos, mas relativamente ao paciente, de facto, não trouxe elementos que permitiram, sequer indiciá-lo no inquérito policial. E como eu disse, ainda que em determinado ponto se possa ter falado que talvez a autoridade policial tenha esquecido, eu não, me parece que uma autoridade da competência dos delegados titular e adjunto e os policiais, toda a estrutura da DEICO, tivesse esquecido de indiciar um dos investigados. Na realidade, excelências, 2 pontos rápidos para que se entenda como é que esses fatos vieram trazidos ao inquérito e que, com o devido respeito, a ilustre promotora de justiça se baseou para denunciar o paciente e representar pela decretação da sua prisão preventiva, foi da seguinte forma. Inicialmente, se vossas excelências atentaram ao inquérito que foi junto ao mandamos, inicialmente a autoridade policial faz um relato de diversos fatos que se sabe de ouvir dizer, a realidade é essa, não traz, são investigações de vários anos, que têm vários pontos, eles desenham uma relação familiar de 2 irmãos dele do paciente, que teriam envolvimento com o tráfico, e deduzem que João Gabriel, ora paciente, teria dado continuidade às atividades do seu irmão, conhecido como Rolinha, e conhecido traficante de Vila de Ponta Negra. O que ocorre, excelências, desembargador Gilson, o que ocorre é que, de facto, a autoridade policial, ao fim dos 60 dias, não conseguiu reunir elementos suficientes para entender pelo indiciamento do João Gabriel. Muito menos pela decretação de uma prisão cautelar preventiva. Enfim, o inquérito foi concluído e foi conduzido para o Ministério Público e a nossa ilustríssima representante ministerial
pelo que colheu da peça administrativa, que eram os elementos que ela tinha, não tinha outros elementos inovadores não foram trazidos aos autos, apenas continha os elementos que foram fornecidos pela autoridade policial, dos quais não foram colhidos elementos suficientes para indiciar o paciente. O Ministério Público denunciou, não só denunciou o paciente, como representou pela decretação da prisão cautelar preventiva. Só para anotar, e é claro que em habeas corpus nós não discutimos factos, mas nesse contexto é importante entender que foi nesse conjunto de suposições que a decretação da prisão preventiva do paciente foi feita utilizando-se do pressuposto da garantia da ordem pública. Não vejo, excelências, Dr. Desembargador Saraiva Sobrinho, não vejo objetividade suficiente para que tivesse sido usado a garantia da ordem pública para decretar a prisão cautelar preventiva do paciente. Então eram essas duas questões que eu queria pontuar a Vossas Excelências, que me parecem de extrema importância, e por aqui termino a minha sustentação relativamente a esse mandamento. Agradecendo a vossa atenção e até uma breve oportunidade. Obrigado, doutor Vitor, relator. Senhor presidente, eu gostaria só de aproveitar e consultar o advogado. Efetivamente, o paciente está solto. Está, excelência. O paciente, ele está solto, e como eu referi, na passada quinta-feira agora, dia 15, ele foi citado em outro feito por oficial de justiça. Ele está na residência dele, continua trabalhando, ele está solto, ele não está preso. Presidente, encaminhei o voto no sentido de a ordem ser conhecida e denegada. Na verdade, o HC, como impetrado, dá a ideia que ele estava preso, até porque foi expedido um decreto de prisão preventiva e, pelo que ainda existe nos autos, pelo que o advogado não foi cumprido, tá certo? O juiz realmente soube definir a matéria com muita grandeza, e a própria douta PJ também conclui nesse sentido. Então, o que é que eu digo na emenda? Habeas corpus, tráfico de drogas, associação ao tráfico. São duas imputações, me parecem bem preocupantes. Custódia cautelar rimada na garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei. Pressuposto bem caracterizado a partir da gravidade concreta do delito e da potencial lesividade social, variedade de entorpecentes. Condições pessoais insuficientes per si para obstar o carta de custódio. Ausência de elementos a amparar sua conversão em medida diversa, constante legal não vislumbrado, ordem conhecida e denegada, presidente. Aqui eu digo, presidente, como juiz, somos a isso a suspeita de integrar uma organização criminosa. Isso o juiz com forte atuação no Estado, na qual ambos assumiriam o comando do tráfico. No tocante a João Gabriel, este assumiu o comando de Vila de Ponta Negra, após a morte do irmão conhecido como Rolinha. Já Leonildo é foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido, e ambos respondem a outros feitos criminais. Ademais, diante da apreensão de uma grande quantidade e variedade de entorpecentes, avaliada em R$250 mil, arma de fogo, objeto relacionado à revenda ilícita, além de montante razoavelmente significativo em espécie, R$15 mil, observa-se a presença de indícios de que podem manter as atividades ilícitas, caso permaneça em liberdade, causando prejuízo à ordem pública e aplicação da lei penal, até porque teriam trocado tiros com a polícia e conseguido se evadir a ação policial. É um pouco da argumentativa que eu trago, repetida com muita segurança. Aqui no caso foi a 5ª Procuradoria de Justiça, que fala exatamente a grande apreensão em quantidade de variedade de entorpecentes, os valores, pede a manutenção. Então, presidente, eu estou conhecendo e denegando a ordem e apenas adequando nesta informação mais precisa aqui do doutor advogado, que eu digo o seguinte: em razões orais, o doutor advogado torna público que o paciente se encontra em liberdade. E estou, presidente, ao desfecho, à vista do exposto, em consonância com a 5ª PGJ, nega a ordem,
com orientação de que seja expedido mandado de prisão do respectivo mandado de prisão. E, como ele disse, o paciente se encontra no local certo, ele foi intimado recentemente e a polícia não cumpriu o mandado de prisão, a juíza revogou a prisão, me parece um tanto quanto realmente sem resposta. Então, o voto é nesse sentido, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanho o voto do senhor relator, porque tive acesso ao processo e tenho as mesmas convicções. Do Saraiva, eu fiquei com dúvida somente na parte final do voto de Vossa Excelência. Porque, a priori, presidente, se ele está solto, seria um habeas corpus preventivo, Isso. né? Não, aqui Vossa Excelência, então, mantida eu a coerência acrescento. do raciocínio no tocante ao balizamento cognitivo, Eu estou acrescentando agora, presidente. mas determinando Que seja expedido mandado de prisão. Se tem um decreto de prisão preventiva e não há notícia mas dessa... a ordem impetrada, Eu estou denegando... eu estou dizendo, mas aí a gente vai, em mala parte, aí, fazer com que... Sim, tem que se cumprir. Se tem um decreto... Mas aí não é... Eu creio que não. Excelência, Mas pela Vossa ordem. Excelência pode argumentar, se for o caso, tão somente orientar a eu tô dizendo- juíza, examina a situação, porque é Eu peculiar. encerraria com a denegação. Vossa Excelência... Tiraria os acréscimos, Sim, mantido o voto aqui de Vossa Excelência. mas não fica um tanto quanto sem... Não, denegando a ordem, ele sem quer... adentrar nessa especificidade. Exatamente. Ele quer a expedição de um contramandado, né? Não, ele impetrou um HC normal, como se ele estivesse preso. Foi assim que eu entendi. Excelência, pela ordem. Pois não. É questão de fato. doutor. Existiu, desembargador Saraiva e sobrinho, na exordial um erro ao final, mas imediatamente a seguir, meia hora depois, foi feito um aditamento corrigindo. Que não era para se expedir um alvará, mas sim um contramandado. Porque o mandato de prisão está expedido, só não está cumprido. Exatamente. Essa está expedido. Existe o mandato expedido. Certo? Ele só não foi cumprido. Ok, então, de acordo com Vossa Excelência, retirar esses acréscimos. Muito bem Somente a pensado. denegação. Perfeito. Então, ordem denegada, unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Vitor, um abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Vamos prestigiar os advogados que estão presentes aqui, né? Quem está em casa por videoconferência está numa melhor situação. Então vamos aqui, além do doutor Vitor, temos aí o doutor Fabrício, mais algum outro advogado com sustentação oral? Doutor? Não, somente doutor Fabrício. Então, da pauta anterior, é o número, deixa-me ver aqui, é o primeiro da pauta anterior, é o habeas corpus número 80, 90, 16, dígito 44, ano 2022, impetrante, doutor Fabrício Antônio de Araújo Feliciano, paciente Isaías de Medeiros Cabral, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Acari. A relatoria própria, e restou anotado aqui no dia 6 de setembro que, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Gilson Barbosa declarou aguardar o voto vista. Está em mesa, desembargador Saraiva? O presidente está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu examinei esse caso com muita percussiência a partir do voto de Vossa Excelência e também por ter despachado reiteradamente com o ilustre advogado, cujo zelo pela causa recebida realmente impressiona. E eu digo o seguinte, não sei se Vossa Excelência tiver acesso ao voto por antecipação. O voto foi Vossa Excelência tiveram já acesso. Eu faço todo um estudo e concluo, presidente, pela concessão em parte, tão somente, para reconhecer vice-investigativo a partir da instauração do PIC 11/2015, na data de 23 de 2 de 2015, através do ID aqui identificado, até sua remessa à PZJ, devendo ser desentranhado qualquer ato persecutório diretamente realizado no interregno de favor do paciente. Resumidamente, eu fiz o seguinte. Em 2014, há uma notícia crime, junto à ouvidoria do Ministério Público aqui,
de que estaria havendo essa modalidade criminosa praticada na cidade de Acari. Quando a notícia anônima chega à ouvidoria do Ministério Público, ela encaminha naturalmente para a promotoria correspondente, que é a Acari. Em 2014 ainda, não é, a promotoria de Apodi abre um PP, um procedimento preparatório, para aferir a possibilidade dessa denúncia anônima. Houve algumas iniciativas, a parte foi chamada, identificada para revelar. Somente em 2015, o Ministério Público de Acari instaurou um PIC para investigar a possível participação de autoridade pública. Naturalmente, foi consultada, me parece, a junta de comercial, e esse PIC foi nesse sentido. Feito isso, em 2017, foi encaminhada a PGJ. Não se tem efetiva notícia do que foi praticado entre 2015 e 2017, quando foi enviado para a PGJ, que instaurou o PIC no âmbito dessa procuradoria. Feito isso aí, em 2018, a PGJ encaminhou exatamente para o tribunal, onde se deu exatamente a autorização do desembargador Gilson Barbosa. Então, o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo pelo provimento parcial, no caso, pela concessão parcial, apenas para anular essa investigação de 2015 a 2017, onde não teria havido, onde não houve autorização da PGJ, mas que não são fatos evidentes a revelar com clareza que nesse período o prefeito, o paciente aí que quando o prefeito foi investigado. Então, a eventual investigação nesse período eu estou anulando. Daí porque eu estou concedendo o HC parcialmente. E no demais, eu entendo como valioso e oriento no sentido que se dê seguimento à investigação desta feita a partir de 2018, junto à PGJ. Não sei se eu me fiz entender para não ler o voto como posto. Desembargador Gilson Barbosa. Foi Vossa Excelência, então. Eu só quero justificar a manutenção do meu voto, desembargador Saraiva Sobrinho, obviamente respeitando, eu fiz a leitura, Vossa Excelência antecipou a disponibilização do seu voto divergente, e como não poderia ser diferente, com o detalhamento de toda a tramitação processual, inclusive sendo registrado de que em 8 de maio do ano 2018, no procedimento investigatório 80.22.44.07/2018, o desembargador Gilson Barbosa, no plenário aqui desta corte, ele ratificou a decisão lá de origem e acolheu ao pleito do Procurador-Geral no sentido de dar continuidade à investigação, ratificando. Eu, como no meu voto está dito, eu concordo em tudo que Vossa Excelência disse. Não poderia ter sido iniciada a investigação por meio do representante do Ministério Público local. No entanto, o que se tem hoje é uma decisão do desembargador Gilson Barbosa, no órgão maior deste tribunal, ratificando os atos pretéritos e, a partir de maio de 2018, autorizando a continuidade da investigação. Então, o magistrado de origem, e aí o processo retornou à origem, para que, por conta de ter sido concluído o mandato do gestor local. E eu tive a oportunidade de receber o Dr. Fabrício em gabinete. As colocações de Sua Excelência são bastante pertinentes. Acredito que a matéria ela não vai se esgotar aqui. Certamente
será em recurso levado aí ao STJ, quiçá à nossa Corte Constitucional. No entanto, eu ratifico o meu voto no sentido de que, neste momento, nem mesmo eu poderia até avançar e entender que a autoridade coatora não seria o magistrado local da comarca de Acari. E aí todo o inconformismo da defesa, ela se insurge em razão de uma investigação que é continuada hoje em razão de um vício que foi ratificado aqui neste tribunal. Então, a rigor, a autoridade coatora seria o desembargador Gilson Barbosa. E eu não entro nessa questão do apontamento, da questão da legitimidade aí, da autoridade coatora, mas eu me firmo na convicção de que não há ilegalidade alguma neste momento atual praticado pelo magistrado da comarca de Acari. Haja vista que os seus atos, repito, foram ratificados pelo desembargador Gilson Barbosa com assento no plenário da Corte. Então, eu mantenho o meu voto. Pois não. Um vício dessa natureza, presidente, onde uma autoridade com privilégio de foro é investigada por outra autoridade, no caso MP, que não tem poderes para tal, é absolutamente nulo. Ao que me parece, o desembargador Gilson autorizou a investigação a partir de 2018, quando aqui chegou. Me parece que Sua Excelência não ratificou atos pretéritos, principalmente viciados. É meu pensamento. E nessa toada, eu pediria a vênia para fazer uma ligeira leitura, para autoafirmação mesmo, não é nem de Vossa Excelência. Eu digo no meu voto, ainda na esfera interna corpo, item 18, a promotoria de Acari instaurou PP, procedimento preparatório, a fim de se obter maior esclarecimento acerca dos fatos apontados na delácio crimes inqualificada, tem um ID tal. Nessa toada, as providências preliminares se deram no sentido de identificar com maior segurança os possíveis envolvidos, porquanto de imediato não se tinha no mínimo de indício acerca da efetiva participação de autoridade municipal, senão mera conjuntura e ilação, sendo inviável naquele momento empreender qualquer ato investigatório concreto. Portanto, o agente ministerial responsável tomou todas as precauções no sentido de não empreender medida invasiva, mas apenas solicitar à Junta Comercial e Receita Federal os atos constitutivos da empresa Janaína G. da Silva Mir e Cabral e Filho Limitada, bem como averiguar o trabalho exercido, de fato, pelos presumidos laranjas deste último estabelecimento. Eis sugiro, pois, apenas diligências preliminares, inconfundíveis com a persecutio, toda vez eu erro, propriamente dito, sem usurpar atribuições da PGJ, e ainda competência tribunal de supervisionar o procedimento contra a multicitada autoridade, consoante pontuado pela autoridade coatora. Que diz a autoridade coatora? Aspas reticência. De fato, as denúncias quanto a possíveis irregularidades eram, naquele momento, esparsas e despidas de um mínimo lastro concreto de participação do prefeito da cidade nos atos investigados. Até porque, como as denúncias gravitavam em torno de crimes praticados no âmbito do procedimento licitatórios, e sopesando que durante as licitações inúmeros são os servidores encarregados de proceder com a organização e o andamento do certame, seria irrealizável individualizar e direcionar como alvo certo das ações investigatórias, ou então prefeito, o qual, repita-se, apenas restou mencionado nas capas de abertura do procedimento devido às denúncias que foram encaminhadas ao órgão de investigação,
mas que reclamavam, antes de tudo, de uma análise acurada, de uma apuração mínima capaz de aguçar os sentidos dos investigadores acerca da real e efetiva participação do prefeito, que só veio ocorrer anos depois, exatamente 2018. Disse ainda Sua Excelência naquilo que interessa. Eu vou pular e vou já para a parte resumindo. Trago aqui o ministro, o STJ, recurso em habeas corpus, o ministro Tarcísio Vieira, etc. E aquela conclusão que eu fiz, até para eu me confortar cada vez mais. Portanto, eu repito legítimo trâmite pré-ambular na promotoria da comarca de Acari e todos os documentos até então amealhados, inaugurados em 2014. Normalmente porque não se teve, Fris, nenhum ato sujeito à reserva de jurisdição proferido em desfavor do denunciado. Veja interceptação, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, interrogatório, etc. Contudo, a partir da sua conversão em PIC, por membro do parquê, através da portaria número 11 de 2015, vislumbra um malferimento ao princípio do promotor natural. Haja vista naquela oportunidade, já se tem uma ideia, ainda superficial, de provável envolvimento da pré-falada autoridade diante do levantamento de dados cadastrais das pessoas jurídicas da Juscerne de Receita Federal. Caberia, a meu ver, destarte, a partir daí, o envio do material coligido à Procuradoria-Geral de Justiça e só então se instaurar a persecução em desfavor do chefe do Executivo acariense à época. Entre mentes, o PIC somente foi aberto pela PGJ no ano de 2017, quando se deu desta feita a efetividade das investigações, inclusive com medidas mais adequadas à espécie, quanto antes se denota o despacho incerto no ID e tal. Doravante, aliás, persistiu o trâmite na Procuradoria, com instância a autorização para a continuidade por esta Corte. Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente relator, concedo a ordem em parte para reconhecer vice-investigativo tão somente a partir do PIC 11 de 2015, na data de 23 de 2 de 2015, até sua remessa à PGJ, devendo ser desentranhado qualquer ato de investigação diretamente realizado deste interregno em desfavor do paciente. Então, presidente, naturalmente, respeitada a argumentativa da Vossa Excelência, eu caminho nesse sentido. Dois esclarecimentos de fato. O primeiro é que não houve nenhum controle judicial na fase investigatória por parte do juiz da comarca de Acari. Então, o juiz foi apontado como autoridade coatora, porque essa questão foi levada à apreciação de Sua Excelência na resposta à acusação, e essa tese foi rechaçada com ele, a bem verdade, com base em outros fundamentos. E a segunda questão, de fato, é que essa matéria não foi levada à discussão no pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Portanto, a defesa não fez nenhuma referência à decisão do desembargador Gilson, porque ela, de fato, apenas atende um pedido de continuidade da investigação, sem aferir qualquer vício de legalidade lá atrás. Então, era só esse esclarecimento que eu queria trazer aqui da tribuna. Perfeito, doutor Fabrício. Eu proclamo o resultado. Ordem conhecida e denegada. Por maioria, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que concedia parcialmente a ordem. Obrigado, doutor Fabrício. Número 22 na pauta é o habeas corpus número, na ordem cronológica, habeas corpus não tem pauta, é o número 806839, dígito 10, o ano 2022. Impetrante, Dr. João Maria Galvão, paciente ARMS, autoridade coatora, juiz da primeira vara da comarca de Extremóis. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, e com sustentação oral por videoconferência. Processo em mesa, desembargador Gilson? Processo em mesa. Doutor João Maria, está na sala virtual? Bom dia, doutor João Maria. Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador Glauber, presidente dessa corrente da Câmara, eminente desembargador relator, doutor Gilson Rosa, eminente desembargador doutor Saraiva Sobrinho, parabéns
pela data. Digníssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Naide Pinheiro, senhores serventuários, colegas advogados. O pressuposto, a fundamentação desse habeas corpus, que só corrigindo não foi impetrado por mim, eu ainda não estava no comando do caso, mas por um colega, mas ele teve que ser o pressuposto, tendo em vista que a prisão preventiva ela foi decretada com base em falsa acusação, tá? Ou acusação caluniosa. Certo que habeas corpus, nós não podemos discutir a materialidade, os fatos, mas sem que eu faça um link em relação a toda a situação que está ocorrendo, seria impossível que eu chegasse aqui e fizesse essa sustentação. A sustentação ela é exatamente para esclarecer pontos que nós achamos que estão deficitários na peça. O que ocorreu no fato é que houve uma separação do casal, onde a autora saiu de casa deixando o suposto réu com 3 filhos, a suposta vítima deixou o réu com seus 3 filhos, e, ao retornar, sabendo que ele estava já com outra companheira, iniciou uma série de ações para prejudicar. Essas ações, especialmente no sentido de apossar-se da senha de Facebook do suposto réu, e, a partir daí, iniciar uma série de emissão de mensagens com as supostas ameaças. Tá? E, com base nisso, vários boletins de ocorrência em delegacia. Ela consegue que o autor, de alguma forma, se desestabilize e passe a também cometer atos do tipo pedir à família dela que interceda para que não aconteça mais aquilo. Ele está cuidando dos filhos, mas ela queria tomar a casa e ela tinha que fazer alguma coisa para ele sair da casa. É que ela consegue a medida de retirada desse cidadão da casa dele, que ele pagou lá em Extremópolis. Ele pagou juntamente com ela. Tá? E consegue tirar, consegue medida protetiva com base em mensagens de Facebook que não foram sequer investigadas no processo, no inquérito policial, na fase de inquérito policial. Acho que aí começa todo o erro, todo o dano que esse cidadão está sofrendo, porque naquele momento em que a polícia investigativa, né, que na fase do inquérito policial, o delegado, apesar de ter sido noticiado várias vezes das invasões da conta do suposto réu, não tomou atitude alguma que pudesse trazer ao processo, elucidar essa situação ou dar o condão de veracidade dessas provas que essa suposta vítima estava trazendo. Hoje a gente sabe da facilidade que há no mundo virtual em se tomar a conta de alguém, né, invadir a conta de alguém e, a partir daí, começar a cometer atos que vão prejudicar aquela pessoa numa esfera inconcebível, incomensurável. Bom, com base nesse relatório de inquérito policial sem fundamentação investigativa, ou seja, ele não desceu para apurar os fatos, tá? Mas simplesmente com as provas trazidas pela vítima, é feito o relatório, é sugerida a medida protetiva, em seguida vai o relatório, vem a denúncia e vem uma decisão de prisão preventiva. Hoje, dia 22 de junho, completa exatos 90 dias que esse cidadão está preso no presídio estadual de Parnamirim. Tá? Visitei-o 3 vezes nesse período que eu digo há um mês aproximadamente, onde eu estou à frente do caso. E não o conhecia, mas tenho a plena convicção
da inocência. Inclusive, na minha resposta à acusação, a gente tem todo estudo. O que falta apenas é que seja feita a investigação, tá certo? E as provas que nós trouxemos sejam chanceladas para que surtam seus efeitos. Mas nem isso, na fase na fase de decisão final após eu fornecer as minhas alegações finais, o juiz, mesmo assim, quedou-se inerte no aspecto de deferir a investigação. Então, este processo deve ainda permanecer até entrar em pauta para que seja feita a instrução processual, aproximadamente aí uns 60 dias, entendeu? E deixando esse cidadão, um cidadão de bem, funcionário há 6 anos como frentista de um posto de gasolina, com 3 filhos que ele precisa alimentar, tá certo? E tirando esse cidadão do convívio da sociedade, um cidadão de bem, que a gente até agora não existe nenhuma prova, uma condenação, mas nós estamos deixando esse cidadão, a sociedade, o poder público, está deixando esse cidadão à margem da sociedade, entendeu? Segregando em detrimento de quê? De provas que nós não temos a mínima certeza que elas que elas são verdadeiras. Pelo contrário, nós temos indícios muito fortes do que sustentamos aqui. E elas foram provas forjadas por uma pessoa que queria todo o mal desse cidadão. A gente sabe que a Lei Maria da Penha ela é feita exatamente para reprimir a violência contra a mulher, certo? Mas a gente não pode dissociar a aplicação da Lei Maria da Penha à investigação das provas que se traz. Não é simplesmente por dizer que você está sendo ameaçada, a mulher trazer a delegacia, fazer um BO dizendo que está sendo ameaçada, pronto, aquilo é uma verdade inconteste, é uma verdade que você não pode fazer absolutamente nada para... em liberdade você não pode fazer nada. A partir daí você começa a ser bombardeado até chegar ao cerceamento da sua liberdade. Então, praticamente seria isso. Né? A gente sabe do dano que é causado ao cidadão que está num presídio. Eu acho que o relator, doutor Gilson, uma pessoa que tem larga experiência, inclusive, até acho que antes da magistratura, doutor Gilson foi diretor de presídio, foi diretor de penitenciária, ele sabe exatamente o que é vivenciar uma prisão, especialmente quando se sabe que não se tem a culpa, entendeu? Você deixa a sua vida e vai viver uma vida vegetativa dentro de um presídio. Sem contar que a gente sabe que o convívio dentro de um presídio pode trazer consequências que jamais terão fim na vida daquela pessoa. Eu agradeço a atenção de todos e um bom dia, um bom trabalho. Do desembargador Gilson Barbosa, relator, como vota Vossa Excelência. Presidente, eu distribuí com os senhores, mas me parece que alguns pontos precisam de serem bem esclarecidos. Digo no meu voto o seguinte: em síntese, pretende o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva, razão pela qual requer a concessão da liberdade. Compulsão dos autos, entendo que não assiste razão ao impetrante. Isso porque o paciente já descumpriu a medida preventiva imposta em outras oportunidades, sendo-lhe decretada a prisão em face da reiteração da conduta de afronta ao judiciário. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que indicam a real necessidade de sua manutenção. Do decreto preventivo se extrai-se alguns dados que os senhores já tiveram acesso, e dando sequência, eu digo, tendo em vista o crime imputado ao paciente, depreende-se
atendidas as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, constantes do artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal. Quanto aos pressupostos legais descritos no 312 do CPP e sua fundamentação, tem-se comprovada a materialidade e os indícios de autoria da prática de conduta delitiva e que o periculum libertatis apresenta-se suficientemente demonstrado na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas, uma vez que, conforme registrado pela autoridade coatora, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, ainda assim continuou ameaçando-a, conforme verifica-se nos boletins de ocorrência citados aqui. Vale ainda ressaltar que, conforme frisado anteriormente, o vídeo e a alegação de que a vítima fraudou a conta da rede social do paciente não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, mormente necessitarem de dilações probatórias para comprovar o alegado pelo impetrante, o qual não é cabível na via estreita do habeas corpus. Resta demonstrada, então, a necessidade de ser mantido o encarceramento cautelar do paciente, em razão de sua reiteração em descumprir determinação judicial, mesmo ciente das medidas protetivas, colocando em risco a integridade da vítima. Com efeito, a necessidade de assegurar a efetivação dessas medidas protetivas, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima, são fundamentos idôneos ao decreto preventivo, formalmente quando a situação particular da hipótese demonstrar a real necessidade. Destarte, feitas estas considerações, vejo não configurado o constrangimento ilegal e que a segregação cautelar do paciente é necessária, estando, pois, sua prisão em consonância com as hipóteses autorizadas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ainda assim, o fato do paciente possuir eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia preventiva. Quando presentes os seus pressupostos autorizadores, como no caso em comento. Assim, não consubstanciada a coação ilegal descrita na inicial, verifico infrutífera a pretensão libertatória. Tanto exposto, em consonância com o parecer da segunda Procuradoria, conheço e denego a ordem. Este voto foi distribuído previamente com os senhores. Embargador Saraiva Sobrinho. Tenho já o voto exposto. Eu também ratifico como resultado o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 18, na ordem cronológica, é o HC 800289, dígito 95, ano 2022. Impetrante Dr. Nelson Borges Montenegro Sobrinho. Paciente Wagner Alexandre Rodrigues da Silva. Autoridade coatora, o juiz de direito do plantão noturno. Diurno, desculpe. Civil e criminal da 9ª região. Relatoria própria, processo em mesa. Doutor Nelson, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, Excelência, estão me ouvindo? Sim, pois não. Colém da Câmara Criminal, no qual saldo na pessoa do emérito desembargador relator, presidente, toda a Procuradoria de Justiça do Rio Grande do Norte, heróicos pares aqui presentes, e, por fim, reforço todos os predicados ditos ao desembargador Saraiva por todos os seus serviços prestados ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desde 1980. Que Deus abençoe os bons. Na síntese dos fatos, do objeto, o paciente foi preso dia 20 de agosto de 2022, por volta das 15 horas, devido a uma suposta prática de crime de tráfico de drogas. Ao se debruçar no processo originário, o paciente foi supostamente visto andando em via pública no centro de Galinhos, no Conjunto Farol, por volta das 15 horas, com um pote de plástico vermelho, e foi abordado por policiais militares
sendo encontrado com ele, após a abordagem, a quantia exata de 8 gramas de crack, conforme ID 8727-2492, folha 7, conforme consta no auto de exibição de apreensão anexado aos autos originários. Sendo que, na ocasião da suposta prisão em via pública, não foi apreendido mais nada com o paciente que supostamente embasasse a prática de crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, fato muito importante, bem como no depoimento colhido em sede de inquérito policial, o paciente informou que estava num lugar diverso ao relatado pelos policiais, sendo o mesmo apreendido na comunidade de Tubibal, zona rural de Jandaíra, quando jogava bola, estando a cerca de 40 minutos do local da residência dele, local que também foi dito como o local da prisão. No momento em que o paciente foi apreendido pelos policiais militares, não estava sob posse de nada ilícito. Ele estava em Jandaíra, jogando bola, quando foi abordado por policiais. Em sede policial, bem como em audiência de custódia, o paciente informou que os policiais, após fazerem sua prisão, levaram o mesmo até sua residência na cidade de Galinhos, e lá estava outra equipe policial que já se encontrava sob pote do pote vermelho. O paciente relatou que a droga encontrada em sua residência era de sua autoria. Os 8 gramas de crack encontrados pelos policiais no interior da sua residência era de sua propriedade, para consumo próprio, uma vez que é usuário da droga. O paciente relatou que no local em que foi preso, na zona rural de Tubibal, tinha cerca de 100 pessoas assistindo a partida de futebol e presenciaram tal ato. O policial, os policiais, hora nenhuma, relatam em seu depoimento comercialização ou indício de traficância por parte do paciente. Nem relataram que a droga encontrada estava separada para venda. Não foi encontrado na residência do paciente nenhum outro elemento que comprovasse comercialização de droga ou tráfico, como balança de precisão, caderno de anotação, comércio de drogas ou afim. Não foi informado pelos agentes de segurança que existia investigação prévia ou mandado de prisão que autorizasse a prisão do paciente ou suspeito, que o mesmo estava praticando crime. Veja, Excelência, um ponto muito importante. O paciente, Wagner, ele confessou a propriedade da droga, mesmo diante de um flagrante ilegal. Esse não é o fato que nós estamos trazendo para cá, porque o fato de nulidade narrado está sendo apurado no processo originário, uma vez que a defesa protocolou petição requerendo produção antecipada de prova, devidamente acatada pela magistrada. A magistrada entendeu que existia, sim, uma situação divergente entre o depoimento do policial e o depoimento do paciente, senhor Wagner. Excelência, tratamos o tráfico de droga como uma doença. Várias sustentações, várias argumentações é dito que o tráfico de drogas é uma doença para a sociedade. Mas quando nós estamos diante de um doente, não sabemos tratar. Estamos diante do doente e não do traficante. Nós estamos diante do usuário. No caso do decreto de prisão preventiva, carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta cumprida ao paciente, o que não justifica a medida extrema de prisão ou a importância de cautelar que tivesse. Ademais, a quantidade de droga apreendida, 8 gramas de crack, por sua vez, não denota periculosidade do paciente por não ser grande monta. A diferença do artigo 28 para o artigo 33 da Lei de Drogas são circunstâncias da prisão. Não se tem nenhuma circunstância que se ali tinha traficância, mesmo que de forma ilegal. Tratamos como uma situação em que foi narrada pelos policiais, que o mesmo estava, sim, no centro de Galinhos, sob posse desse pote, andando em via pública. Mesmo assim, não foi pego nenhum pretexto. A versão do acusado que seria viciado em droga e a substância entorpecente seria para consumo próprio, se mostra plausível. Existe uma possibilidade disso realmente ter acontecido. A juíza entendeu que poderia ter feito a georreferência dos telefones. A quantidade de droga apreendida, 8 gramas de crack, a ausência de apreensão de apretexto comum com prática, balança de precisão, calculadora, recipiente para embalar a droga, etc. A negativa do trato pelo acusado na fase inquisitorial, o fato de não ter sido ouvido perante a autoridade judicial, bem como os depoimentos dos agentes policiais, que nada afirmaram nesse sentido. Essa situação está embasada no arresto 2.059.351 de Santa Catarina, pelo ministro Olinda Menezes. Excelências, o bom antecedente também pode conta réu primário, ocupação lícita, vida financeira compatível com sua classe social, tem residência fixa, menoridade relativa, 19 anos, não faz parte de nenhum grupo criminoso, não se dedica à prática criminosa, nunca nem respondeu ato infracional análogo a crime quando menor de idade. E dessa forma, a defesa, de forma enfática, emerge do princípio da homogeneidade. A imposição de medidas cautelares deve respeitar o princípio da homogeneidade.
A prisão cautelar deve guardar relação de proporcional com o resultado final do processo. É de notar e considerar que o princípio de homogeneidade pelo qual se depreende a manutenção, prisão e pertração não é razoável, uma vez que o senhor Wagner não é incidente nem possui processos anteriores. Não se pode exigir que o paciente seja colocado em situação mais prejudicial do que uma futura condenação, aguardando preso o andamento da persecução penal. O réu hoje encontra a situação mais gravosa, tem uma sua liberdade cesseada. Excelências, vou citar um julgamento desta corte, e que tem como parecer também, vou citar aqui, vou até abrir, da procuradora Neide Maria Pinheiro, que também relatou, desembargador Saraiva Sobrinho, que no habeas corpus 0800 120 11 2022 820 5400 decidiram por unanimidade conceder a liberdade do paciente para que pudesse responder o processo de liberdade em ipsis igual a esse caso. Até a cidade é a mesma, até a região é a mesma. Só que na situação, a droga era diferente, era 7 gramas de cocaína, e foi encontrado com o paciente R$160. Com o paciente ora guerreado, ora a situação dela, foi só apreendido 8 gramas de crack, sendo que o mesmo confessou ser usuário. Excelência, não existe risco processual, mesmo sendo apontado pela autoridade coautora. O decreto prisional da autoridade coautora indicou a existência de risco processual, que, segundo a visão da magistrada de primeiro grau, seria apto para demonstrar a necessidade de prisão preventiva. Em confronto do suposto risco com as medidas cautelares previstas no artigo 319, são concretamente aplicáveis ao caso do artigo 282, sendo desproporcional, portanto, a manutenção do decreto prisional. Existe possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares. É importante frisar que a defesa técnica, ponderando sobre o suposto risco processual, entende que pode haver substituição da prisão preventiva do paciente pelas seguintes cautelares: comparecimento mensal ao juízo ou proibição de se ausentar da comarca de Galinhos. O senhor Wagner não traz nenhum risco ao processo. Muito pelo contrário, é réu primário, residência fixa, ocupação lícita, vida financeira compatível com o seu meio social, menor de 21 anos, tem bons antecedentes, não faz parte de nenhum grupo criminoso, não se dedica à prática criminosa e nem responde a nenhuma outra ação, nem quando menor. Sendo possível a substituição da prisão cautelar por alternativas, é dever do juiz aplicá-las, vez que também resguarda o fundamento do artigo 312. Em que pese haja orientações de que os predicados pessoais do paciente não sejam suficientes para garantir a liberdade, devem em si ser considerados. Assim, conforme fortemente demonstrado, ponderamos pela substituição da prisão preventiva existente pela liberdade provisória do paciente. Ou não nesta corte por liberdade provisória que seja adotado medidas cautelares alternativas especificadas, vez que é eficiente para superar o suposto risco apontado pela autoridade coautora. Então, excelência, estamos diante, aproveitando esse tempo final, estamos diante de uma situação em que não está demonstrada a traficância, não está demonstrada nem um pouco o condão de traficância, não foi apreendido nada, a não ser a droga em que o paciente diz ser usuário. Então, é dessa forma que a defesa sustenta e que, nesses termos, pede o deferimento e o conhecimento e o provimento da ordem. Obrigado, doutor Nelson. Eu vou, depois da defesa, eu vou retirar o processo de mesa para analisar aquilo que consta nos autos e tão enfaticamente abordado aqui na defesa oral. Então, após ouvir a defesa oral, o relator retirou o processo de mesa, comprometendo-se de trazê-lo na sessão seguinte. Perfeito? Perfeito, excelência. O seguinte, com sustentação oral também, é o número 5 na ordem cronológica, agravo em execução penal número 808709, dígito 90, ano 2022. A origem é juiz de direito da primeira vara regional de execução penal, agravante Renan de Farias de Souza, advogado doutor Flaviano da Gama Fernandes, agravado do Ministério Público, eu sou o relator. Processo em mesa, doutor Flaviano, está na sala? Olá, doutor Glauber, estou sim. Bom dia, doutor Flaviano. Bom dia. Doutor Flaviano, eu já estou adiantando que estou dando provimento ao agravo. E
imagino que Vossa Excelência não tenha interesse em insistir aí na defesa oral. Eu vou resumir aqui o meu voto, que no caso concreto não há registro de falta grave em desfavor do reeducando e em análise de prova dos autos, em exame criminológico, relatório de atendimento social, relatório de atendimento e certidão da situação processual, observe que o agravante preenche o requisito subjetivo elencado no artigo 112 da LEP, de modo que inexiste óbice a concessão da progressão de regime. Aí eu trago aqui alguns precedentes, inclusive fazendo referência também ao parecer ministerial da Lavra, doutora Naide, aqui, com assento nesta oportunidade, na Câmara Criminal, muito bem elaborado, mas eu vou destacar um trecho numa decisão muito recente, agora do ministro Rogério Schietti, na sexta turma, no agravo regimental no HC 739832, origem de São Paulo, que foi julgado em 28 de junho deste ano, publicado no TJE do dia 30 de junho. E de Sua Excelência que progressão de regime, preenchidos os requisitos legais, indeferida a benesse com fulcro em considerações abstratas. A gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, tampouco a prática longínqua de infrações disciplinares graves, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado. No caso concreto, nem mesmo falta grave existe. A decisão que deferiu, que negou o direito de progressão de regime, ela tem fundamento tão somente naquilo que foi objeto da sentença condenatória, na gravidade do crime que foi imputado ao agravante e que restou ele condenado. Então, somente destacar aqui um trecho do parecer da doutora Naide, que ela diz o seguinte: diferentemente da conclusão a que chegou o juiz ou a cor, os elementos presentes nos autos indicam que o agravante efetivamente apresenta aptidão a regime diverso do fechado, porquanto, além de possuir a sua capacidade de autodeterminação preservada, conforme atestado no referido exame criminológico ID 1561459, não possui nenhum outro processo criminal ou execução penal em seu desfavor. Possui perspectiva de trabalho, estudo e moradia fixa, bem como conta com familiares dispostos a lhe auxiliar em seu processo de ressocialização, mãe e esposa, consoante as informações extraídas dos relatórios de atendimento social. E prossegue, doutora Naide, eu vou pedir permissão para não ler o restante, mas está transcrito em meu voto. Eu termino em harmonia com o parecer ministerial, conhecendo e dando provimento ao presente agravo em execução penal. É o meu voto, desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Desembargador Saraiva Sobrinho. É um processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Flaviano, um abraço, saúde. Muito obrigado, desembargador. Gostaria só de agradecer a atenção e não perder a oportunidade de parabenizar o desembargador Saraiva. Eu sou testemunha dele, da carreira, parte da carreira dele. Quando eu iniciei a minha, o desembargador Saraiva estava na vara de Tóxico, e na vara de Tóxico eu acompanhei crescendo uma vara criminal e hoje na Câmara Criminal, ou seja, o desembargador mais que qualificado para exercer seu ministério frente a essa Câmara e merece todo o reconhecimento e honra por parte da advocacia potiguar. Os parabéns, desembargador Saraiva, desembargador Glauber também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flaviano. Eu imaginei que Vossa Excelência ia dizer que tinha acompanhado toda a trajetória do desembargador Saraiva. Vossa Excelência que certamente tem só metade
dessa trajetória na sua idade. Né? Mas o desembargador Exatamente, é um exatamente. jovem Cirúrgico. Brincadeira. Obrigado, Walter. São 42 anos de magistratura. Processo julgado, número 5, já julgado à unanimidade. E o seguinte, da pauta anterior, é o apelo criminal número 10.0419, dígito 10, o ano 2017. Apelante João Paulo Guedes Lopes, o advogado Dr. Cristiano Barros, apelado do Ministério Público, o desembargador Saraiva é o relator, e restou anotado que em 6 de setembro do corrente ano, após o voto divergente do desembargador Glauber Rego, conhecendo e dando parcial provimento ao apelo, o relator suspendeu o julgamento para reanálise da matéria. O desembargador Gilson Barbosa disse aguardar o voto do relator. Desembargador Saraiva Sobrinho, o processo está em mesa? O presidente está em mesa. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu provocado por Vossa Excelência, fiz um reexame da matéria, mas me conscientizei do acerto do que foi proposto inauguralmente, principalmente em cima do funcionamento da ministra Carmen Lúcia no HC 2018-798. Naquela oportunidade, Sua Excelência, com bastante didática, argumentava, e eu pediria a vênia para reproduzir naquilo que interessa. Disse, avançando na argumentativa que eu fiz, a possibilidade de negociação do acordo de não persecução penal em ações penais propostas, ainda não sentenciadas, traduz mecanismo para a redução das instituições penais e prolongamento de ações criminais em curso, que se coaduna com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça estadual. Ademais, a medida também reduz o encarceramento para delitos de menor gravidade, o que é mais coerente com o sentido e a finalidade do direito penal, diminuindo também a pressão sobre o sistema carcerário brasileiro, cujo estado de coisa inconstitucional foi declarado por esse Supremo na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. Mais à frente, de Sua Excelência, a utilidade do acordo de não persecução penal, portanto, manifesta-se tanto para o Ministério Público quanto para o acusado, até a prolação da sentença, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 74463, quanto à suspensão condicional do processo. Há de se levar em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza híbrida da norma incluída no sistema processual penal pelo artigo 28A, a retroação mais benéfica ao acusado há de ser a maior amplitude compatível com os contornos do Instituto. Não se pode, entretanto, descaracterizar o acordo de não persecução penal, o que impede que se adote marco temporal posterior à sentença, considerando que, após a condenação, não haverá benefício a ser extraído pelo órgão ministerial, que representa o interesse da sociedade na eficácia jurídica do sistema do direito público. Rodrigo Leite Cabral, continuou Sua Excelência, expõe 3 razões para a definição da sentença como marco temporal para o oferecimento do acordo de não persecução penal. A. Após a condenação, o réu não poderia mais colaborar com o Ministério Público com sua confissão. B. O esgotamento da jurisdição ordinária e a impossibilidade de modificação da sentença. C. A orientação adotada na análise dos limites de retroatividade do artigo 89 da Lei 9.099/95 pelo Supremo Tribunal Federal. Reticência, apesar de este Supremo Tribunal Federal orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019 no julgamento do HC 185.903-DF. O tema voltará ao plenário
para a definição e outras questões do marco final do cabimento da proposta, o recebimento da denúncia ou a prolação da sentença. Considerando a finalidade do Instituto, o acordo de não persecução penal desnatura-se após a sentença condenatória, pois não haverá benefício a ser extraído em favor do órgão ministerial. Apesar de este Supremo orientar-se no sentido da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal a fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019, no julgamento do HC 185913, o tema voltará ao plenário para a definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta, o recebimento da denúncia. Ao final, diz Sua Excelência, que eu acho muito interessante, considerando a finalidade do Instituto, o acordo de não persecução penal desnatura-se após a sentença condenatória, pois não haverá benefício a ser extraído em favor do órgão ministerial. Confiram-se decisões nas quais anotado deve ser o momento processual para a proposta do acordo de não persecução penal anterior à sentença condenatória. O ARI número tal do relator do ministro Lewandowski. O ARI 1.371 pelo ministro André Mendonça. E na espécie, prossegue ela, a denúncia foi recebida em 1º de 8 de 2018, mais de um ano antes da entrada da vigência da Lei 13.000, o que pela jurisprudência nada prevalece, torna inviável o oferecimento da denúncia de não persecução penal. Não se comprova assim ilegalidade ou teratologia na decisão objeto do presente habeas corpus, nada havendo a prover. Presidente, resumidamente, Sua Excelência defende, e ela inclusive insinua que essa posição poderá vir a ser adotada pelos demais ministros, e o marco, sim, deve ser até a prolação da sentença. Neste julgado, digo eu, é interessante destacar, a relatora associa seu pensamento ao dos ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça. No tópico, não é por demais lembrar os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Rosa Weber, além do ministro Nunes Marques, do HC 199503, que seguem flexíveis no entendimento de seu recebimento da denúncia o termo adquém ao oferecimento do ANP, não sendo razoável se imaginar, quando do julgamento da pré-falada repercussão geral, o abrupto distanciamento dessa vertente ideológica saltando da publicação da sentença após o trânsito em julgado. Então, é uma confusão que se faz. No primeiro momento, essa acordo ele caminhou até o oferecimento da denúncia, mas eu estou evoluindo, sim, até a sentença, conforme discutido pela ministra. Aqui eu cito o ministro Alexandre de Moraes, no ARI com agravo 1381/96. Disse o ministro: com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal, a NPP, é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa nesse sentido. Essa discussão perdurou durante muito tempo, mas com essa evolução agora. Com esse esclarecimento, siga entendendo pelo caráter seródio da propositiva. Ora, embora se admita a aplicação da amnésia a delitos anteriores à vigência da lei tal, no caso 3.964, grande parte da doutrina e jurisprudência convenceu delimitar como termo adquém o desfecho punitivo na origem. Na hipótese, como bem se vê, o recebimento da denúncia ocorreu em 15 de 6 de 2017 e o ato condenatório é datado de 13 de 10 de 2020, havendo o apelante pleiteado sua serventia somente esse derradeiro evento, quer dizer, após a prolação da sentença, quando, repito, já se mostrava impraticável o seu oferecimento. Avançando ao minguamento da reprimenda na segunda etapa, 12 metros, subir tal, malgrado o examinador ostente e ineludível qualidade de confesso, o cômputo da respectiva atenuante se opera a súmula total. Então, presidente, eu estou em harmonia com a terceira PJ, porém com outros fundamentos, né, desprovendo o apelo, mantendo inalterados os registros sentenciais. Do Gilson Barbosa. Acompanhe o relator. Eu, Bardo Saraiva, parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante voto, inclusive trazendo aí a posição da ministra Carmen Lúcia, que é recente, né, e ela acompanhada pelo ministro Nunes Marques, e me parece também pelo ministro André Mendonça, se não estou enganado. Ainda minoria
Corte Suprema, no sentido de permitir a propositura do acordo de não persecução penal até de que retroaja para aqueles processos em que não ainda foi proferida a sentença condenatória. Eu havia registrado, na oportunidade anterior, minha posição de que, sendo o ANPP um negócio jurídico pré-processual, né, estava até relendo aqui a regra, a lei, fala em investigado, no sentido de trazer, de uma política, né, de evitar a grande demanda que temos, a quantidade de processos. Então, não sendo o caso lá de homologação, o processo inclusive retorna ao Ministério Público para que faça a complementação da investigação ou que ofereça a denúncia. Então, me parece que a minha posição, eu tenho a convicção de que estaria o STJ, que é firme nesse sentido, no sentido de que poderia retroagir até para aqueles processos em que não houvesse ainda a propositura da denúncia. No entanto, o voto de Vossa Excelência ele é muito consistente no que diz respeito à perspectiva de que a tese que possa prevalecer. O ministro Gilmar Mendes ele se mostra isolado, no sentido de que até para aqueles processos, até o trânsito em julgado. A maioria ainda é daqueles que entendem no sentido de que é permitido retroagir para aqueles processos que não haja denúncia. Né? Estou enganado, ministra Rosa Weber, ministro Barroso, ministro Alexandre de Moraes, Fachin, né, também. E aí, os outros que já foram mencionados, certamente terão agregados aí o voto do ministro Gilmar. Então, fica uma situação que vai se resolver para uma tese ou outra, ficando isolada aquela do ministro Gilmar. De modo que eu vou pedir, já adianto, e vou acompanhar a Vossa Excelência, mantendo a minha posição no sentido de que é possível retroagir para aqueles processos em que não tenha havido a propositura da denúncia. No entanto, a posição formada por maioria, e aí eu vou me acostar adiante, para aqueles processos em que ainda não tenha sido proferida a sentença condenatória. É isso o voto de Vossa Excelência. Eu vou pedir virgem, mas tão somente para deixar isso registrado por escrito, porque eu acho que o debate foi bastante interessante nesse processo. O parecer do doutor Nanaide, o voto complementar de Vossa Excelência. E aí eu vou me permitir rabiscar alguma coisa para tentar contribuir e deixar registrado aqui. Perfeito? Então, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso, acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa, pediu vista dos autos o desembargador Glauber Rego, prometendo-se de trazê-lo já na sessão seguinte. Perfeito? Vamos agora para o número 2, também da pauta anterior, é o apelo criminal número 106329, dígito 40, o ano 2019, apelante Rodrigo Firmino de Souza, o apelado Dr. Paulo Sérgio da Silva Dantas, advogado. O apelado é o Ministério Público, o relator desembargador Gilson Barbosa, revisor desembargador Saraiva Sobrinho, o vogal, e restou anotado aqui em 6 de setembro do ano 2022
que, após o voto do relator, conhecendo parcialmente do recurso e dando parcial provimento ao apelo, e do voto divergente do desembargador Glauber Rego, conhecendo integralmente do recurso, rejeitando a preliminar e não conhecimento quanto à detração da pena suscitada de ofício pelo relator, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Não está em mesa. Não mesa. Perfeito. Eu estou querendo retirar de pauta. Vai retirar de pauta? É. Há fato novo que é preciso uma apreciação mais aprofundada. Prometo trazer na próxima. Então é retirar de mesa. Não, porque. De pauta. Não, eu tenho dúvidas, desembargador Gilson, só com relação porque o julgamento foi iniciado, né? Já teve. Mas então é. A nomenclatura aí não tem. Então vamos aqui no apelo criminal número 10, 6339, diz 40, do ano 2019, processo retirado de pauta. Perfeito? E com isso não temos nenhuma outra sustentação oral. Podemos fazer aqui tem um processo em segredo de justiça que a gente vai fazer em sessão reservada, não é isso, desembargador Saraiva? Mas vamos logo adiantar com o julgamento virtual aqui, iniciando pelo desembargador Saraiva. Ele aí, a pauta do dia, processo na relatoria do desembargador Saraiva. Algum destaque, alguma observação, desembargador Saraiva? Eu não tenho nenhum quanto aos processos dele. Ministério Público, alguma observação no processo do desembargador Saraiva? Então, julgados à unanimidade. Na relatoria do desembargador Gilson, alguma observação, algum destaque, desembargador Gilson? Nenhum, não tenho não. Também não. Nenhum. Então, Ministério Público, alguma observação? Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, no número 14 e no 21, manda aí um parecer oral, doutora Naide, se puder já adiantar dos dois. Sim, excelência. No 14, o habeas corpus ele foi impetrado, tendo em vista a demora do órgão ministerial em apresentar as alegações finais. Só que após a impetração, a promotoria apresentou a peça devida. E aí houve uma perda superveniente do interesse processual, motivo pelo qual a ordem se revela prejudicada. Perfeito. E o meu voto é nesse sentido e ratificam os votos registrados no sistema, desembargador Saraiva e desembargador Gilson, processo julgado à unanimidade no termo do voto do relator. No 21, excelência, dentre outros pedidos, né, há insurgências em relação a insurgências que não foram apresentadas, fala assim, que sustenta excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como inexistência de interrogatório do paciente perante a autoridade policial. Acontece que essas insurgências elas não foram apresentadas à apontada autoridade coatora, no caso o juiz. Então, a análise dessa matéria significaria supressão de instância. Então, no caso, a Câmara, né, não poderia analisar essa matéria, né, sob pena de violação aí, né, de suprimir a instância. Então, o opinamento é pelo não conhecimento do habeas corpus, né, nessa parte. Meu voto é nesse sentido, estão de acordo, então processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Assim como os demais, nenhum destaque também do Ministério Público, processos julgados à unanimidade. Temos o de número, deixa-me ver aqui, 30, é uma tutela cautelar, não é isso? Autônoma, e aí é o número 800336, dígito 69, ano 2022, relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que tramita em sigilo. E por conta disso, a sessão será reservada. Então, Raíssa, por favor, coloca a comunicação para retirar do YouTube. E aqui ficarão na sessão somente
desembargadores, o pessoal da redação e o Ministério Público. Retomada a sessão no YouTube pública, vamos agora, eu questiono se há algum outro processo em mesa, que independa de pauta, extra-pauta, alguma leitura de acórdão, não há, alguma observação a ser feita, também não há. Então, às 11h58, eu declaro só, antes de encerrar a sessão, nós tivemos na sessão secreta uma parte administrativa, né? Uma preocupação trazida pelo desembargador Gilson, e aí eu peço para a Secretaria tomar termo e que me seja entregue para que eu possa encaminhar a presidência. E sugiro a Vossa Excelência, informalmente, no seu gabinete, no meu, de Saraiva, a hora que quiser e o dia que quiser, chama quem chegar para conversar informalmente. Perfeito. Garanto que não passa de 20 e aí eu já faço esse encaminhamento. Tranquilo? Podemos encerrar? Podemos, sim. 11h, a próxima sessão, dia 29, quinta-feira próxima. Quinta-feira vindoura. Vossa Excelência criou o hábito das 9 horas. Nós retomamos às 8 Às 8. Às 8 horas. Às 8 horas. Não, é porque eu soube que Vossa Excelência na sessão anterior tinha iniciado às 9. Mas ali porque eu fui para o médico. Ah, Dodói. Então, dia 29 às 8 horas. Tá bom. Até lá. Saúde para todos. Obrigado.